Saudações trabalhistas! Seja bem-vindo ao canal Centelhas. E vamos para mais um vídeo falando sobre as eleições de 2022. Me acompanhe na reflexão. Essa semana, na segunda-feira, dia 5 de outubro, saiu mais uma pesquisa, essa feita pela Genial Investimentos e pela Quest Consultoria. E segundo essa pesquisa, o ex-presidente Lula venceria todos os demais candidatos à presidência da República em 2022. Num cenário de segundo turno nas eleições de 2022 contra Jair Bolsonaro, Lula faria 53% dos votos contra 29% de Bolsonaro. A pesquisa também considerou outros 6 cenários de segundo turno. Em um segundo turno entre Lula e Ciro Gomes, Lula faria 49% dos votos e Ciro Gomes 26%. Outros 22% dos entrevistados responderam que votariam em branco ou nulo. E outros candidatos foram considerados por essa pesquisa, como Sérgio Moro, Luísa Trajano, João Dória, Eduardo Leite, Rodrigo Pacheco. O que não falta são candidatos à presidência em 2022. Um outro dado importante levantado por essa pesquisa é que, no primeiro turno, as intenções de voto no presidente Jair Bolsonaro variam entre 24% e 27%. E em todos os cenários onde Ciro Gomes estava presente, no levantamento feito por essa pesquisa, Ciro oscila entre 9% e 11%. E quando essa pesquisa foi divulgada, muitos já se animaram, principalmente nas redes sociais e na blogosfera ligada ao lulopetismo, que se apressaram em dizer que Lula é o único que vence Bolsonaro em 2022. O que não é verdade. Essa pesquisa da Genial Investimentos e da Quest Consultoria confirma uma tendência que as outras pesquisas lançadas ultimamente, publicadas ultimamente, já vinham mostrando. Bolsonaro está desidratando, Bolsonaro tem perdido apoio, e o que as pesquisas mostram é que Bolsonaro seria derrotado por qualquer outro candidato no segundo turno em 2022. Bolsonaro seria derrotado por Lula, por Ciro Gomes, por Sérgio Moro, por Mandetta, João Dória, Eduardo Leite, enfim, acho que até o PSTU derrotaria Bolsonaro nas eleições em 2022. Portanto, dizer Lula é o único que pode derrotar Bolsonaro em 2022 não é verdade. É uma falácia. O que todas as pesquisas mostram é que Lula é aquele que mais tem vantagem nas intenções de voto contra Bolsonaro em um segundo turno. O que não significa, evidentemente, que Lula é o único capaz de derrotar Bolsonaro e muito menos que é a melhor aposta para derrotar Bolsonaro em 2022. E o que as pesquisas mostram também é que justamente os dois candidatos, Lula e Bolsonaro, são aqueles também que recordistas no índice de rejeição. Um outro dado muito importante, mas geralmente esquecido nas análises, é o percentual de votos branco e nulo. Nós vimos desde as últimas eleições, desde 2014, 2016, 2018, 2020, uma tendência de crescimento nas abstenções nas eleições, assim como os votos brancos e nulo. E como nós vimos, a abstenção pode ser perigosa em um segundo turno num cenário polarizado como esse, onde os dois principais candidatos, ou aqueles que têm maior intenção de votos já desde o primeiro turno, têm um índice de rejeição tão grande. Mas o que eu quero destacar dessa pesquisa é que ela é uma boa exceção, porque raramente nós vemos uma simulação de segundo turno entre Ciro Gomes e Lula. E existe a possibilidade, com o enfraquecimento do Bolsonaro, há uma tendência de um segundo turno entre Lula e Ciro ser cada vez mais possível. E isso, em parte, explica porque tanta hostilidade para com o Ciro Gomes e o PDT, como nós vimos ultimamente. Nas manifestações de sábado, dia 2 de outubro, Ciro Gomes foi hostilizado, foi agredido no ato em São Paulo, na saída do ato. Ciro, sua esposa Gisele, Carlos Lupe, que estava com ele, outros militantes também. Em outras cidades, nós também tivemos episódios bastante lamentáveis.
A deputada Juliana Brizola também foi hostilizada, também foi agredida em Porto Alegre. Em Florianópolis, nós também tivemos cenários de hostilidade para com os militantes do PDT. E nas redes sociais nós vemos isso todos os dias. O que não falta são ataques a Ciro Gomes, ao PDT, muitos vindo por parte de militantes da esquerda, uma esquerda identificada com o lulismo, com o lulopetismo, que visam desautorizar Ciro Gomes e o PDT a estarem nesses espaços da esquerda. E aqui é importante fazer uma diferença bastante clara. A candidatura do Lula é legítima e tem todo o direito de defendê-la aqueles que acreditam no Lula, que acreditam no projeto lulista, que se identificam com o PT, que são ideologicamente ligados ao PT, e tem todo o direito de democraticamente discordar da candidatura do Ciro Gomes, de não concordar com o projeto nacional de desenvolvimento que Ciro Gomes defende, até mesmo de não gostar da pessoa do Ciro Gomes. A crítica, o debate, a discordância, ela é saudável e até mesmo necessária dentro da democracia. E se nós somos aqueles que defendemos a democracia, sobretudo contra o autoritarismo, como nós temos visto com o governo Bolsonaro, nós temos que ser aqueles que defendem justamente essas posturas, esses valores, os princípios da democracia, inclusive entre nós, inclusive dentro do campo da esquerda. O problema é quando nós vemos posturas antidemocráticas, do tipo assim: Ciro Gomes tem que abrir mão da sua candidatura. Ou pior, tem pessoas que defendem: não, porque se vocês que ainda defendem o Ciro abandonarem o Ciro e apoiarem o Lula, aí o Lula vai vencer o Bolsonaro já no primeiro turno e tá tudo resolvido. O Brasil está salvo. E, bom, opiniões como essa, uma postura vexatória dessa, é, antes de tudo, antidemocrática. Você atacar o direito de um cidadão apresentar sua candidatura, sua pré-candidatura, ou deslegitimar o seu apoio. E, bom, desculpem, não vai acontecer. Ciro tem construído sua pré-candidatura à presidência desde 2019. Ele tem apostado em um diálogo com os setores da centro-esquerda, da centro-direita, e adotou uma estratégia de procurar se aproximar com o eleitor arrependido do Bolsonaro, quer dizer, aquela pessoa que votou no Bolsonaro só para não votar no PT. E o Ciro tem se aproximado de figuras que até então apoiaram Bolsonaro ou que fizeram parte do governo Bolsonaro, como Mandetta, figuras que apoiaram Bolsonaro, como Datena. Ciro Gomes foi no ato em São Paulo, convocado pelo MBL no dia 12 de setembro, e tem procurado se consolidar como a alternativa para quem não quer nem Bolsonaro e nem Lula. E isso, obviamente, gera algumas consequências. Uma dessas consequências é a rejeição que ele ganhou de uma boa parte do campo da esquerda, seja com pessoas que se identificam com o campo progressista, que se identificam com a esquerda, que não são necessariamente filiados, nem vinculados a nenhum partido, não são militantes de nenhum movimento social, de nenhum partido, mas que concordam com os valores, com os princípios defendidos pela esquerda, em sua multiplicidade. E muitos não têm visto com bons olhos esses movimentos do Ciro, essas... Por outro lado, Ciro tem se aproximado dessas figuras do campo da centro-direita, outrora apoiadores do Bolsonaro, ou que fizeram parte do governo Bolsonaro, como eu já falei. Daí eu vejo as pessoas comentando: não, o Eduardo Leite seria um bom vice do Ciro, o Dória tem que ser vice do Ciro, não, a chapa Ciro Mandetta, ou Ciro e Datena. E, bom, eu faço as minhas críticas a isso porque, bem, Ciro defende um projeto nacional de desenvolvimento. Ele tem defendido isso já na sua campanha de 2018, tem construído esse projeto há muito tempo, lançou o livro O Dever da Esperança, e o que essas figuras políticas defendem não tem nada a ver com o que o Ciro Gomes defende. O projeto do Ciro está bem localizado dentro do aspecto da centro-esquerda, é um projeto de viés social-democrata, nacional-desenvolvimentista, e por isso mesmo seria muito mais natural que o Ciro procurasse uma aproximação com os setores da centro-esquerda, do campo progressista, intensificar o diálogo com movimentos e partidos da esquerda, inclusive com partidos que, quando o PT estava no poder,
eram uma oposição de esquerda ao PT, como, por exemplo, o PSOL, e que agora é linha auxiliar do petismo. Mas o fato é que o próprio Lula também tem procurado se aproximar da centro-direita, ou mesmo da direita, do centrão. Quando o Lula faz esses movimentos de aproximação com nomes como Eunice Oliveira, Romero Jucá, José Sarney e, enfim, outros nomes, aí essa mesma militância que bate no Ciro diz: não, mas o Lula é um político, ele está sendo político com isso. E quando se trata do Ciro Gomes, falam que ele é um traidor direitista. Enfim, se vocês acharem a coerência nisso, por favor me avisem. Podemos concluir de tudo isso? O cenário para 2022 ainda é um tanto quanto incerto. E, por um lado, ainda estamos em 2021. Tem muito chão pela frente ainda. Por outro lado, 2022 é logo ali. Mas me digam, vocês concordam com essa análise? Concordam ou discordam de algum ponto levantado aqui? Deixe nos comentários. Aproveita, já curte esse vídeo ou não e compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse vídeo. Tem outros vídeos aqui no canal para você assistir e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até!